finalizar, pelo menos a parte que eu, né, me propus hoje aqui. Num outro momento a gente discute aí sobre isso, tá? Bom, eh, aqui a gente tem alterações de tônus muscular, né? Então a hipotonia, que seria, né, hipo já se fala, né, que é a diminuição ou não desenvolvimento, né, do tônus, a hipertonia, que é o, né, e a paratonia que é para, né, então vamos pegar aqui os sufixos, né, e os prefixos para entender o que que significa hipo, hiper e para, tá? Com relação ao esquema corporal, tá, vocês não se preocupem, viu, gente, que eu vou voltar depois e se ficar alguma coisa eu vou explicar melhor para vocês. Com relação ao esquema corporal, né, o desenvolvimento, então, ele ocorre em 2 níveis, né, então, da consciência e conhecimento das diferentes partes do corpo, isso também foi falado nos trabalhos na semana passada, e no controle de si mesmo, né. Eu estava atendendo, ontem, uma pessoa que estava com uma medicação muito, muito, muito errada e muito medicada, por sinal, e ela estava falando, né, dessa questão, assim, desse controle de si mesma, né, de que ela estava, a sensação dela é que ela não tinha controle algum sobre o próprio corpo, né. Existe um transtorno que se chama, despersonalização, e que a sensação que a gente tem, né, que as pessoas descrevem, é como se ela não, hã, como se o corpo dela não existisse, ou como se ele tivesse se, dissolvendo, ou, não é nem amortecido, é como se ele não despersonalização e também desrealização. Então é como se ela, hã estivesse caminhando, mas não sentisse que ela tem controle sobre o caminhar, ou que aquele movimento não pertence a ela, aquele corpo não pertence a ela. É quase como aquelas, experiências que se falam, né, de mente, né, e corpo, desintegrados. A palavra é essa, da desintegração do corpo. Não vou entrar em detalhes sobre isso, né, porque teria que explicar esses transtornos para vocês, mas eu achei que cabia aqui nessa questão da consciência, né, e do conhecimento das partes do corpo. Um outro exemplo legal é aquele, né, dos amputados, né, que continuam sentindo, as partes que foram amputadas, eles sentem dor, porque na verdade, né, as informações continuam sendo enviadas, né, porque né, o motor daquilo tudo, né, que está no seu cérebro, né, o que conduz aquele movimento, além do seu tônus, além dessa parte do seu corpo, ela está no seu cérebro. Então o comando ele continua, sendo dado, né, ainda que você não consiga, que você não tenha, né, esse elemento para que ele se movimente. Nós podemos dividir então em 4 etapas, né, o desenvolvimento do esquema corporal, né. Então o corpo em si, né, o conhecimento das partes do corpo, aquela brincadeira que a gente faz muito com criança, né, cabeça, ombro, joelho e pé, pé, joelho, tronco, né, então essa é uma brincadeira legal, que é do conhecimento das partes do corpo. Ou o que que é isso? Cabeça. Que isso? Nariz. Isso, orelha. Então, esse conhecimento, a orientação do espaço corporal, que é aquilo que eu já falei para vocês, que é o espaço que você ocupa, né, em determinado espaço. Só um minuto, gente. Desculpa. E a organização, o espaço corporal também, né, que é, por exemplo, será que eu consigo ficar de perna de índio na cadeira que eu tô? Não, porque ela tem braços aqui, né, ela tem, então,
não dá, entendeu? Minhas pernas de índio aqui, elas vão ficar, não dá para vocês verem, né, minhas pernas estão assim, e não assim, né, por causa dessa, organização dentro desse espaço aqui e do meu próprio corpo, tá. Então essa organização aqui é o que falta. Bom, o que que uma má formação então do esquema corporal acarreta? Né, falando um pouco aí dessa pergunta sobre como é que a gente vai diagnosticar ou como é que a gente vai perceber. Então dentro do esquema corporal, o que que a gente pode observar? Movimentos descoordenados, né, lentidão, mais uma vez a postura inadequada, tá? Da parte motora, a falta de controle de determinadas partes do corpo, má caligrafia também, né, pode ser um indício de esquema corporal, né, de uma desorganização do esquema corporal. Leitura expressiva não harmoniosa, né, então você não se expressar com harmonia, né, então são movimentos que, enfim. Então a nível das relações não, detesto essa palavra, a nível das relações com o mundo e o seu lado emocional, né, nas relações essas crianças elas, apresentam mais timidez, né, elas são mais retraídas, né, por quê? Porque tem essa questão aí de novo, né, do não pertencimento, né, eu não consigo, acompanhar os meus amigos. Como é que eu vou brincar de twister se eu não consigo me equilibrar, né, e se eu não tenho noção do espaço que eu ocupo? Por exemplo, no twister tem alguns movimentos que você tem que passar por baixo da pessoa ou por cima dela. Então se eu tenho um esquema corporal desorganizado, né, e aí a gente está falando aqui dessa coisa aqui da orientação espaço-corporal, eu nunca vou saber se eu consigo, se eu sou capaz de passar por cima da pessoa ou por baixo dela, tá, para colocar a mão naquela, né, no círculo lá, que foi indicado pela roleta, tá. Hã, a dificuldade de se expressar, mau humor, né, acaba gerando mau humor, porque, tipo, eu nunca consigo acompanhar os meus colegas, eu nunca consigo acompanhar, hã hã, né, a atividade proposta. Dificuldade de ajuste ao meio, né, então, mais uma vez, né, essa questão do pertencimento, né, conseguir acompanhar. Então, poxa, eu não consigo acompanhar, né, então não pertenço a isso. E uma criança desatenta, porque ela acaba mesmo, né, aquela coisa, tanto de quem, para quem é fácil demais, eu acabo ficando perdendo a atenção porque tá fácil demais, e aquele que é difícil demais, então ele também acaba ficando desatento, ele não vai prestar atenção, porque para ele é incapaz de concluir aquela atividade, de concluir aquela tarefa. Eh, Aqui eu fiz questão de falar aqui um pouco dessa diferenciação de nomenclaturas, né. Então esquema corporal é uma coisa, imagem corporal é outra coisa, tá. Então o esquema corporal, né, o que que é? Esses são os meus olhos, essa aqui é a minha língua, essa aqui é a minha boca. Esse é o esquema corporal, que é aquilo que eu falei para vocês, né, da do cabeça, ombro, joelho e pé. No esquema corporal, então, né, esse conhecimento ele abrange, né, imagem corporal, então é a representação visual do corpo e impressão que o sujeito tem de si mesmo, tá. Então, como é que eu me vejo? A gente pode trazer como exemplo, por exemplo, os transtornos, né, alguns transtornos alimentares, por exemplo, o dismórfico corporal. O que que quer dizer isso? A pessoa se olha, mas ela não se enxerga da forma como ela realmente é, tá. Então, às vezes, tem um filme muito legal também, que é com a Gwyneth Paltrow e um cara que eu não sei, mas eu adoro ele, e que ele, parece que ele vai lá num guru e o cara fala que dá alguma coisa para ele enxergar as pessoas, hã, interiormente, né, e não a imagem do esquema corporal.
E aí ele se apaixona por uma menina, né, que é a Gwyneth Paltrow, que ela é obesa, né. E aí todo mundo vê que ela é obesa, né, enfim, tem uma cena lá que ela tá comprando uma calcinha, a calcinha é um negócio gigante, assim, ele: "Pra que é isso? Que não sei o quê", ele tira sarro, ela não compreende que ele não tá enxergando, mas isso é o esquema corporal, aí no caso dele, tá. Ele não a enxerga da forma que ela de fato é, tá bom? Hã o conceito corporal, né, que é o conhecimento intelectual sobre partes e funções. Então, é o conhecimento intelectual, né, de que partes que eu tenho no meu corpo e para que cada uma delas funciona, né. Então, para que funcionam os meus dedinhos do pé? Os dedinhos do pé têm função, gente? Sim, acho que de equilíbrio. Exatamente, né. Então o andar Não. correto, que seria uma das atividades que a gente faria, é que um bom equilíbrio, né, um andar correto, ele você coloca, né, o calcanhar, planta e dedos. Então ele, dá propulsão para o seu andar, né. No Mindfulness a gente tem uma atividade que é o andar consciente, que é exatamente, reaprender a andar, porque quando a gente anda, normalmente a gente anda assim, ó, sem dar muita atenção para esses dedos, tá. Então eles têm uma função, né, e não só de equilíbrio mesmo, né, até do tônus, né, você força muito mais, assim, você usa toda a parte muscular que deve ser usada, né, pra locomoção. Então, os dedinhos têm função sim, né, do mindinho aqui até o dedão. E o esquema corporal, então, que regula as posições a posição dos músculos e partes do corpo, né. Então, o esquema corporal aqui tem o nenenzinho, né, que como eu falei, né, dei o exemplo do nenenzinho que eu tenho acompanhado, ele já está fazendo isso, porque diz que ele é terrível, né, a mãe fala que ele é muito mais, ágil, assim, ele é muito ela usa essa palavra mesmo, né, que esse vai dar trabalho, porque ele é bagunceiro, então ele já se aventura mais, o outro, né, até talvez por ser primeiro filho, né, ele já era mais quietinho, assim, não sei se isso tem a ver, porque meu irmão de quietinho nunca teve nada, mas enfim, né, e até ele conseguir se levantar e correr, enfim, tá. Gente, alguma dúvida até aqui? Deixa eu só salvar aqui o vídeo, espera aí. Alguma dúvida até aqui, dessa primeira unidade? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui para eu ver se vale a pena continuar ou não. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui nessa segunda unidade então, tá? Na nossa segunda unidade, então, a gente vai trabalhar com obter, né, que é a recepção, processar, que é analisar, e armazenar informações, tá? As estruturas que são utilizadas para esses 3 elementos aqui, então o lobo occipital, o lobo temporal e o parietal. Quais são as funções dessas áreas? Aprendizagens precoces e aprendizagens pré-escolares. A função psicomotora que é trabalhada então, né, nessa segunda unidade aqui, lateralidade, noção do corpo e estrutura espaço-temporal. Agora vamos ver de que forma que isso acontece, né. Uma perturbação, então, no esquema corporal nessa segunda unidade, tá, que são, então, essas pessoas aqui, com aprendizagens precoces, né, que têm a função de aprendizagem precoce e de aprendizagens pré-escolares. Então ele vai apresentar lentidão, que dificulta a realização de gestos, de forma harmoniosa, como abotoar roupa, andar de bicicleta, jogar bola. Então a gente já está pensando numa criança um pouquinho maior, tá? Problemas de orientação espacial e temporal,
Engraçado que essa semana a gente falou muito da questão da temporalidade, acho que inclusive ontem, né, a gente passou, um tempo inteiro falando sobre a temporalidade, né, do quanto que eu usei um exemplo meu aqui, né, de que eu comentei que agosto é um mês infinito, né, parece que ele não acaba nunca, e esse ano, assim, agosto passou voando, né, setembro idem, quer dizer, a gente já está em novembro aí, e aí quando eu me dei conta de que a gente teria só mais 2 semanas de aula, eu falei assim: "Meu Deus, né, que ano foi esse?". E essa questão ela é muito importante, porque ela traz uma, hã, hoje eu estava atendendo uma pessoa que está em pânico, né, ainda, né, mas na verdade a questão dela não é o pânico, ela tem um toque muito forte, e acho até que eu comentei com vocês em algum momento, ela não sai de casa há 8 meses, e aí não estava rendendo, né, a psicoterapia, o processo psicoterápico dela, apesar dela ser muito assídua, muito dedicada. Au, espera, ele não estava rendendo bem, e aí eu vi a medicação dela estava, né, muito ruim, então eu pedi que ela mudasse de psiquiatra para a gente, rever, né, para que ela fosse reavaliada, e que dessa vez fosse presencial, porque a consulta dela com o outro psiquiatra era a consulta era online, né, então eu achava que, tipo, ali tinha muita coisa errada mesmo, né. Eh, a gente acertou, né, então na verdade ela mudou toda a medicação dela, e uma das queixas mais interessantes, assim, que eu sempre vejo é que ela fala dessa questão da desorientação temporal, né, então, por que é que nós estamos sofrendo tanto, né, em tempos de pandemia? Porque é muito difícil a gente manter hábitos, né. Então vocês aí que têm, sei lá, por volta de 20 anos, vocês passaram 20 anos para se organizar, né, para adquirir hábitos. Nós que passamos, né, bastante dos 20, mais ainda, então vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem problemas de sono, né, ou muito sono ou insônia, ou você, assim, o tempo voa, e não é uma questão pontual, tá, gente. Então quando a gente fala desse problema de orientação temporal, ele é uma questão mais linear, assim, constante, é uma dificuldade muito maior, tá, então dessa criança, né, no caso aqui, se organizar temporalmente. Então aquela criança que ela já passou do tempo de ter uma boa noite de sono, né, ou de dormir a noite inteira, e ela continua acordando muito, né, de 2 a 3 horas, enfim. Mesmo já grandinha, né, que a gente vê aqui que ela está em idade pré-escolar. Ou então ela tem muito sono durante o dia, eh, ela dificuldade, não tem hora para dormir, enfim, por aí vai, tá. Então é dessa organização mesmo, até durante o dia e de você conseguir se adaptar a isso. Porque, uma coisa que eu falo muito, né, no consultório é que, assim, a mudança acontece na rotina e não no diferente, tá. Você não consegue grandes mudanças ou mudanças significativas, por exemplo, nas férias ou, por exemplo, num feriado, tá. Porque a questão é você manter isso no hábito. Tá, então a grande mudança ela acontece no hábito, porque coisas acontecem habitualmente, né, e a gente tem compromissos, a gente tem uma série de exigências, enfim. Eh, e aí, enfim, problema na aquisição de conceitos. Então, exemplo, em cima, embaixo, esquerda, direita. Né? Então, a criança demora muito para compreender o que é, né, esquerda, direita, você vê que ela sempre está se confundindo, e o pior é que muitas vezes, por ser criança, as pessoas acham engraçadinho, né, então elas não notam, porque acham que aquilo é engraçado, fala: "Ah, não, isso vai passar, ela vai aprender", né, ou quando, tá em idade pré-escolar, a hora que for pra escola ela vai aprender com os coleguinhas, e não, ela não aprende, tá, ela realmente ela vai manter essa dificuldade, se ela não for orientada de uma maneira adequada, tá, ou então estimulada de uma maneira mais adequada.
como que a gente identifica então essa perturbação, né, no esquema corporal, né? Então, dificuldade na expressão e nomeação de partes do corpo, né, então fica aquela confusão, você perguntou onde que é o nariz, a criança vai apontar o cotovelo, tá. Isso acontece já, tá, gente, bastante. Joelho e pé, ela vai apontar o joelho lá no pé, e o pé aqui no joelho, tá. Então é sempre muito confuso. Pode ser que ela acerte em algum momento, aí você fala assim: "Ah, mas ela estava distraída". Não, ela não estava distraída, ela realmente ela não compreendeu esse esquema corporal, tá. Desenho da figura humana pobre, a gente falou sobre isso no desenho da figura, né. Então, tin esses desenhos né, como eu falei, né, não é nem da Garatuja, que é aquele primeiro, rabisco, né, que a criança faz, mas aí voltando, né, uma criança em idade pré-escolar, o desenho é muito pobre, ela continua fazendo muitas vezes a própria Garatuja, né, ou então os palitinhos lá, né, com a bolinha e os palitinhos, eh, sem muitos detalhes, né, faltando, orelha, faltando nariz, enfim. Então isso também é bastante expressivo e é uma estratégia que a gente pode usar, né, que é o desenho, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês também. E problema de orientação espaço-temporal também, espacial e temporal, né, então que é essa questão de se orientar mesmo, né, naquele espaço, onde que você vai sentar? Eh, Aí ela senta no chão, entendeu, mas tem uma cadeira ali, por que você não pode sentar na cadeira? Ah, mas aí ela não compreende que ela pode sentar na cadeira. Eu estou exagerando, tá, gente? Mas a questão temporal ela já é mais evidente, que é essa coisa mesmo de você se confundir, né, dentro daquele espaço e daquele tempo, e isso é muito visível mesmo nas crianças, dessa idade, assim, de adaptação. Tipo, vamos almoçar agora. Não, porque eu acabei de acordar. Não, mas está na hora do almoço. Como qual é a diferença? Como é que eu vou identificar que eu estou na hora do almoço? Tá, para eles não faz diferença isso, né. Se tem um dia feio, para ele é como se fosse sempre noite, né, se o dia está mais escuro, né, as nuvens estão mais carregadas e tal. Então, assim, fica mais difícil ainda para essa criança compreender o que é dia, o que é noite. Estou falando muito de criança, gente, mas a gente percebe isso muito, né, eu já dei muita aula de reabilitação neuropsicológica, então falando das demências, né, e nas demências a gente percebe muito isso, essa questão, eh, dessa perda da orientação espacial e temporal. Tá, então assim, realmente eles trocam o dia pela noite, né, e aí você fala: "Ah, saiu perambulando pela rua porque achou que era de manhã e ainda está de madrugada", e por aí vai. Então é um dos itens, né, um dos critérios diagnósticos pra gente, que a gente tem que observar, na questão das demências também. Bom, atividades então, né, avaliativas e interventivas. Né, para o esquema corporal, né. Então exercícios motores, né, foram dados vários exemplos, né, tanto nos trabalhos quanto anteriormente, a gente falou muito sobre isso, né, então todos aqueles exercícios que falaram, né, de equilíbrio mesmo, de coordenação, para criança pequena, aqueles blocos, né, eu falei lá, a gente estava brincando aqui do Fisher and Price, né, daqueles jogos bacanas que tem agora, mas você pode adaptar com caixinhas, caixa de papelão, né, botar a criança dentro de uma caixa, onde ela caiba e depois pergunta para ela se ela cabe dentro de uma caixinha de sapato, e vocês vão observar que a criança vai tentar caber dentro da caixinha de sapato, enfim, então tem uma série de estratégias que a gente pode usar sem precisar, né, gastar tanto. E muitas vezes é até mais interessante, tá, gente, porque pra gente é muito óbvio, né, você colocar uma caixa grande onde a criança caiba e você oferecer para ela uma caixa de sapato e pedir para ela entrar ali, né. Então você vai ver que nitidamente que ela fala assim: "Cara, ela não percebe que ela não cabe dentro da caixa de sapato".
Então, né, que às vezes é muito mais evidente do que ela errar um bloco dentro de um outro brinquedo colorido ali, né, que ela pode estar distraída ou enfim, né, o brinquedo, não chamar a atenção dela, enfim. Desenho, né, então desenhos, a gente consegue perceber muito, inclusive se a gente fizer, assim, tem uma estratégia que eu gosto muito de usar com transtornos alimentares, que eu acho que eu já até falei para vocês, né, que é comprar aquele rolo de papel craft, né, esticar o rolo de papel craft e pedir e contornar a pessoa, né, tentando ser o mais, fidedigna possível, né, àquela estrutura corporal da criança, né, da pessoa. E aí ela olha aquilo, ela fala assim: "Não, não sou eu". Mesmo que ela sinta, né, e perceba que eu estou passando a caneta colada ao corpo dela, tá. Ou pedir para que ela desenhe, né, tanto a criança quanto, o adulto, né, para que eles façam desenhos, de pessoas ou até desenha a sua casa, desenha uma casinha desse tamanho, a hora que você vê a casa mas como é que você cabe aqui? Né, então não tem muita noção de proporção, então são coisas que estratégias que a gente pode utilizar aí também. Exercícios que possibilitem identificar, reconhecer e localizar partes do corpo, aquilo que eu já falei para vocês, né, ou usar até brinquedos, né, tem aquele homem batata, né, que a gente monta, as partes dele, né, do nariz, o olho, a orelha, o cabelo, aquele negócio é legal também, eu gosto de usar. E músicas, eu coloquei Xuxa aqui, porque tem músicas da Xuxa que, né, faz essa, né, do cabeça, ombro, joelho e pé aí, né, ela tem uma musiquinha dessa aí, então eu coloquei aqui para lembrar. Eu ia colocar a musiquinha para vocês, mas não deu. Gente, a gente está com 3 minutos e pouco, então eu prefiro parar aqui para não começar e deixar para a próxima semana para a gente iniciar a lateralidade, ok? Eu vou terminar aqui esses slides e vou enviar para vocês, né, para a gente poder trabalhar. Vocês têm alguma pergunta? Deu para entender, assim, o meu raciocínio em separar esses esquemas, né, essas formas de avaliação e de intervenção, ficou claro para vocês? Enfim, queria que vocês me dessem um feedback aí nesses 2 minutinhos. Eu achei que ficou claro. Tá claro, Rodolfo? Ah, tá sim. Então tá, vamos ver aí então, Explicativo. né, dá para a gente perceber, assim, que tem algumas atividades, assim, que são bem, óbvias, né, mas que realmente a gente não tem treino, né, para observar isso, né. E lembrando que tudo isso aí a intenção era que se fizesse, né, presencialmente, né, que a gente fizesse esses desenhos, enfim. Mas eu acho que com o material vai dar para vocês terem uma noção, bem clara, assim, pelo menos, né, pelo menos para vocês saberem do que se trata, tá bom? Gente, então é isso, a gente se vê semana que vem, eu vou enviar o material para vocês, tá, completinho. Tem mais uns complementos aqui que eu vou enviar também. E aí a gente dá continuidade na semana que vem, ok? Ok. Então, boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Boa noite, professor. Bom descanso. E boa mostra de profissões. Eu queria entrar em todas as Obrigado. salas, mas eu não posso. Dá um pulinho lá, vai ser da hora. Então, mas pior é que eu tô orientando o quarto, mas eu vou tentar. Ah, não, então não dá não. É a Karina que tá com dá, vocês, não é? É. Ah, eu vou fuxicar lá e vou contar um segredo para vocês, viu? Amanhã é aniversário dela, tá? Para quem não sabe, Da Karina? da Karina. Beleza, mandar uma Vocês não mensagem. falem que foi eu que contei não, hein, que senão ela me mata. Ok. A gente descobriu de um jeito aí qualquer.
Isso mesmo. Mas Essa tá ela vai doido, ficar nunca nem feliz. vi, meu filho. Nunca nem vi. E ela no Facebook, descobri. Então, tá? Amanhã é aniversário dela, ela vai ficar bem feliz. Tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês, viu? Bom Tchau, descanso, tchau. gente. Boa Bom noite. descanso, Sueli. boa noite. Boa noite. Boa noite.